Boa tarde, Sr. Matelão. Obrigado por ter aceito o convite para fazer este podcast. E vamos começar. Eu gostava de saber, enfim, se nos puder contar um pouco sobre si, onde nasceu e cresceu. Sr. Irene, obrigado por me convidar para esse seu podcast. Espero conseguir satisfazer o seu pedido da melhor forma possível. Agradeço imenso. E qual foi a pergunta que me fez? Podes contar um pouco sobre si, onde nasceu, cresceu, como é que foi a sua infância? Ora, muito bem. Eu nasci em Moçambique, em Lourenço Magos, na altura colónia portuguesa. Depois passou a ser Maputo, capital de Moçambique, não é mesmo? Depois de Moçambique tornar-se independente, como República Popular de Moçambique. Eu nasci, a contar de hoje, há 77 anos. E os meus pais, principalmente meu pai, chegou vindo de Índia em 1925, precisamente, se não estou errado, 13 de março. Ok, já lá vamos. Em relação, digamos, à migração da Índia para Moçambique. Portanto, diga-nos uma coisa, o que é que motivou, se é que se lembra, a sua família a deixar a Índia e migrar para Moçambique? Bem, na altura podemos dizer que a maioria das pessoas que viviam na Índia, e na altura era colónia inglesa, ainda não era independente a Índia. Então, muitos preferiram viajar para terem uma vida melhor, como hoje em dia as pessoas também migram também. Naquela altura também as condições eram outras. Migrou. Meu pai migrou. Ainda tinha 13 anos de idade. Naquela altura, podemos dizer que não havia esses barcos agora. Era barco à vela. Muito bem. E levou abaixo quase um mês e meio para chegar a Moçambique, ou mais. Não me recordo precisamente. Mas só sei a data que ele me contou que chegou a essa altura. E este ano, precisamente, faz 100 anos que ele desembarcou em Moçambique. Devemos dizer isso. É um marco. Não há dúvida, isso não há dúvida. O resto já sabe, nós nascemos. Cresci lá, eu, falando de mim agora, cresci lá, estudei lá, fiz ensino primário, passei para ensino secundário, naquela altura era ensino liceal, e depois, por motivos subejamente conhecidos, na altura de Goa da Mãe de Dio, meus pais tiveram que regressar à Índia, então tive que abandonar os estudos e acompanhar eles para a Índia. Passado 2 anos, regressei a Moçambique também. Não consegui continuar os estudos, já tinha que me sustentar, empreguei. Depois, como era obrigatório na altura, tive que cumprir serviço militar obrigatório. No regime português? No regime português ainda, na altura. Era ainda anos 60, 70. E depois de cumprir serviço militar, voltei ao meu emprego anterior, continuei a empregar. Depois casei-me em 1974. Em 1975, depois do meu irmão também sair, ter cumprido o serviço militar e depois a independência de Moçambique, eu e o meu irmão fundamos um estabelecimento comercial. Muito bem. E desenvolveu os seus... Desenvolvendo bem. Eu continuei empregado. Passados alguns anos, juntei-me ele como empresário com ele e continuamos o nosso caminho comercial. E na área, em que área é que era o seu negócio? É negócio da área têxtil. Muito bem. Depois expandimos para a área alimentar. Foi quando começou
racionamento de alimentos, Ok. novo sistema de abastecimento, era por conhecido assim. E pronto, passados alguns anos, quando terminou, o sistema de abastecimento continuou e pronto, depois foi-se desenvolvendo o comércio. Agora podemos dizer que, como é que direi, o comércio desenvolveu-se bastante na altura. E pronto, os jovens também, os nossos filhos também já foram crescendo, foram Sim. estudando. E foram seguindo os seus rumos. Pois, Bom, então dessa vivência que tem em Moçambique, conte-nos um pouco, digamos, os aspectos que a cultura moçambicana, digamos, que a comunidade adotou, a comunidade indígena adotou da comunidade da cultura moçambicana, digamos assim. E quais os aspectos que manteve da cultura indiana. Não é? Como viveu lá em Moçambique, poderá dar assim digamos, qual foi o contributo da cultura moçambicana, como é que foi essa fusão? olha, como todas as outras culturas, nossos pais também tentaram nos incutir, para nós mantermos a nossa cultura, a nossa religião, as nossas festividades religiosas. Nós seguimos esses passos e também devemos conhecer aos nossos filhos também o que é a nossa religião e naquela altura em Moçambique não havia discriminação entre religiões, conviviam-se todas as religiões juntas. Muito bem. Portanto, cada um seguia a sua religião, mas convivia com outras religiões também sem atritos. Fui conhecendo todas as religiões, todas as formas de ser das pessoas e fui aprendendo bastante com outras religiões também. Mas digamos, tendo vivido lá este tempo todo, de certeza que houve hábitos que se calhar foram-se alterando, não é? Digamos, na tradição indiana. Vou pôr aqui um exemplo, talvez na gastronomia possa ter tido alguma alteração, tendo em conta de que Moçambique tem os seus produtos que na Índia se calhar não se apanhava, não se encontrava tanto e que, digamos, foram introduzidos na alimentação indiana que se calhar anteriormente não eram assim tão introduzidos. Ao meu ver, devo dizer que desde que eu nasci sempre houve todo o tipo de produtos, principalmente produtos frescos, frutas, sempre houve falta. Sim, houve fusão da alimentação, que adaptámos a alguns hábitos africanos, fizemos fusão asiático com africano, criamos outros pratos diferentes dos nossos pais, claro. Exato. Nós é que depois fomos Deu seguimento. dando seguimento a esses tipos e fomos adoptando outras formas de alimentação. Certo. E correu tudo bem até agora. Agora há mais fusões com outras culturas de alimentação. Está a se desenvolver bastante até. Mas nós basicamente seguimos, podemos dizer, a alimentação vegetariana, praticamente. Certo. Nunca foi para não vegetariano. E pronto, como disse, gastronomia, culturas também, nós fomos inserindo na cultura, na altura cultura portuguesa, juntamente havia cultura africana também, convivíamos. E já agora disse que fez, portanto, o regime militar, a tropa lá. Digamos, nessa altura existia algum interesse da comunidade portuguesa com, digamos, os usos e costumes, tradições da cultura indiana? Eles adotavam alguma coisa da comunidade indiana? Vocês acredito, tinham um bom relacionamento com a comunidade portuguesa, portanto, os militares que lá estavam. De certeza que houve aqui algum intercâmbio da comunidade indiana com a comunidade portuguesa nessa altura, não? Estamos a falar dos anos 60, 70. Bem, como eu disse, no princípio, convivíamos com todas as culturas.
não sou portuguesa, mas como nascemos colónia portuguesa, basicamente, crescemos, estudamos tivemos educação portuguesa, então convivemos sempre com portugueses, não tivemos problema com portugueses e convivemos com outras religiões também que se professavam lá na altura. Nunca tivemos problema com ninguém e fomos adaptando uns aos outros sem problemas nenhum. Era um mundo muito mais unido. Sem dúvida, havia muita união. Havia mais aproximação entre as comunidades, não é? Bastante até. Bastante. E todos eram felizes praticamente, podemos dizer. Até hoje em dia todo mundo lembra que naquele tempo Foram bons tempos. bons tempos. E diga-nos uma coisa, então e o que é que levou, digamos, depois mudar-se de Moçambique para Portugal? Bem, levar Moçambique para Portugal são, podemos dizer que, assentos particulares que levou para mudar, sem necessidade nenhuma. Basicamente foi por questão de saúde. Tivemos que mudar para Portugal para perceber. Os seus filhos casaram? É isso, basicamente isso. Filhos casaram, principalmente nós os dois, nós casámos. Precisávamos de tratamentos que não existiam onde nós estávamos situados. Viemos cá por pedido dos nossos filhos, então ficámos aqui com os nossos filhos e nossos genros, eles é que nos apoiaram bastante e também não. E Vocês, por aquilo que eu sei, vocês vieram em visita à família e depois tiveram um percalço, um acidente, a sua mulher pois, teve um incidente, eram para vocês retornar, mas ficaram quase que obrigados a permanecer cá em Portugal. basicamente isso mesmo que está a dizer. E tivemos que solicitar, não? Podemos dizer que fomos bem tratados também. Não tivemos problemas em inserir nesta cultura, porque a cultura nós já conhecíamos a cultura portuguesa, a língua. Então não tivemos dificuldade nenhuma em inserir nesta cidade, neste país, nesta cultura. Pois, era isso que eu ia lhe perguntar, digamos, quais foram para vocês os maiores desafios que enfrentaram nesta mudança, porque veio de Moçambique, pronto, a questão linguística não se coloca, falam português perfeitamente, portanto, vindo para cá, a língua não foi um problema. Alguma outra situação menos, um desafio que tenha sido para vocês, digamos, a mudança do país? O maior desafio foi o clima. Frio. O clima. Frio. O resto não havia desafio nenhum, porque tivemos colaboração de todas as pessoas, familiares, conhecidos, que nos ajudaram bastante, principalmente os nossos filhos e familiares, nos ajudaram bastante para nós estarmos instalados e inserirmos aqui e sermos tratados na saúde também. E como é que foi a sua integração aqui na sociedade? Digamos, também existe uma comunidade indiana muito grande aqui em Portugal, portanto, sentiu-se praticamente, se calhar, em casa também, não é? Certo. Os seus amigos também, muitos A deles. maioria da comunidade indiana que está aqui, a maioria veio de Moçambique. Então conhecíamos uns aos outros, alguns até são familiares que estavam instalados. Não teve dificuldade nenhuma em inserir no dia a dia da comunidade aqui. Graças a Deus, por ter relacionamento e relacionado bem com todos, estou bem. Não vou queixar-me desse aspecto. E já teve a oportunidade de conhecer há quantos anos está aqui em Portugal? Podemos dizer já há 8 anos que estou aqui em Portugal. E nestes 8 anos, provavelmente já teve a oportunidade de conhecer mais de Portugal do que se calhar conhecia eventualmente, não? Sim, não muito, mas um pouco que podemos conhecer, porque não podemos, como é que dizer, não podíamos deslocar-nos muito por motivo de saúde. Não havia muitas possibilidades. Não é que os nossos filhos não nos podiam levar onde nós quiséssemos, mas a questão de saúde não nos permitia. Então, mesmo assim, estamos bem, conhecemos algumas partes, não todas as partes de Portugal. Mas pronto, podemos dizer que durante os nossos estudos primários
em nível escolar conhecíamos todo Portugal. Certo. E a história de Portugal. A história de Certo, Portugal também. certo, Sim. certo. Ora, está tudo bem. Muito bem. E como é que este aspecto da migração afetou as vossas vidas e da geração da sua família? Geração futuras, não é? Da sua família. Como é que este aspecto da migração afeta, neste caso, a sua geração? Se quiser falar da sua geração ou das gerações futuras que têm, não é? Portanto, já têm filhos, já têm netos, portanto, como é que acha que isto afetará estas gerações? Para dizer, particularmente, não me afetou muito a integração nem o relacionamento, porque nossos filhos já crescidos, já casados, já estavam na vida deles. Ao contrário, eles é que nos apoiaram para Para nós se integrarem. integrarmos tudo. Portanto, está tudo bem até agora, sem muitos problemas, sem muitos sobressaltos também. Muito bem, mas deve haver alguma coisa, deve haver alguma história, alguma tradição que faz questão de passar para os seus filhos, ou fez questão de passar para os seus filhos e agora para os seus netos também. Quer comentar alguma dessas histórias? Lembra-se de algum aspecto, digamos, da cultura que pretenda que isto vá passando, porque de facto marca a cultura indiana? Basicamente, como estamos a viver aqui e os nossos filhos também têm nos acompanhado, nossas festividades religiosas tradicionais, eles já estão a viver, não têm que obrigatoriamente dizer glórias. Eles normalmente têm seguido. Há os outros que não querem seguir a vida, ninguém é obrigado, mas eles conhecem, estão integrados e nós também fazemos questão de lhes ensinar, porque eles pretendem conhecer a nossa cultura, a nossa tradição. E Eu acredito que haja a preocupação de passar digamos, ou transmitir o conhecimento que os mais novos aprendam a língua, não é? A língua materna. Para além do português e inglês que é habitual aprender-se nas escolas, isso deve ser uma tradição de cada casa de tentar transmitir estes conhecimentos. Não é? basicamente esforçamos em casa falarmos língua materna. Mas logo, hoje em dia, os nossos filhos, netos, já estão a frequentar a escola onde estão inseridos, ou inglesa ou portuguesa. Então, eles quando chegam a casa, querem falar essa língua, querem desenvolver essa língua, mas também vão integrando com a língua materna também e vão aprendendo essa língua também. Pois. Portanto, chegam a casa, contam as histórias que aconteceram na escola, mas na língua materna, ou pelo menos esforçam-se para que assim o façam para Isso mesmo. manter a cultura. Muito Isso. bem. Olhando para trás, o que é que considera que são as maiores lições aprendidas com a sua experiência desta questão das migrações, não é? Portanto, teve contacto, embora tenha nascido em Moçambique, mas viveu muitos anos também na Índia e agora em Portugal. Portanto, toda esta, digamos, este movimento, não é? Traz consigo uma riqueza, de certeza que tem alguma lição que considera que digamos, marca a sua experiência, não é? Que queira partilhar aqui connosco. Não, cada um tem a sua forma de viver, conviver, particularidades também, que muitas vezes cada um pode ser mesmo as particularidades, mas são vividas da forma diferente. Portanto, não direi que eu vivi assim ou aquele fulano viveu assim. Cada um viveu a sua maneira, viveu bem, sem muitos problemas. Alguns têm problema de doenças, mas conviveram com todos e estão bem. Não há aquele marco que eu fiz isto, fiz aquilo. Estamos bem todos. Muito bem. E que conselhos é que daria para uma pessoa que quisesse
ou está a pensar em migrar para Portugal, digamos, mais na questão do processo de adaptação em Portugal? Particularmente, eu não tenho muito a dar porque eu nasci já com cultura portuguesa, mas posso aconselhar as pessoas que querem vir cá em Portugal, querem inserir-se nessa cultura, nessa sociedade. Então, basicamente, tem que aprender particularmente a língua e tentar seguir as leis portuguesas. Não estão proibidos de professar religião, qualquer religião que estão a seguir, que não há proibição nenhuma. Portanto, tem que ser humilde, honesto e trabalhar como deve ser para ganhar a vida. Muito bem, excelente conselho. E o futuro? Qual é a sua percepção relativamente ao futuro das comunidades migrantes nesta era da globalização, digamos? Como sabe, houve uma migração da Índia para Moçambique, depois de Moçambique para Portugal e depois daqui de Portugal já muita comunidade indiana também foi para a Inglaterra e para outros países aqui da Europa. Portanto, nesta visão, qual é a sua percepção, digamos, do futuro das comunidades migrantes? Essas migrações está a falar de Índia, Moçambique, Portugal. Essas migrações houve devido a várias circunstâncias. Cada um tinha as suas circunstâncias, teve que migrar de uma ou de outra forma. E migraram. Agora há migrações de outras formas. Que querem melhorar a forma de viver ou ganhar mais para os seus, arranjar forma de vida melhor, estudos. E como falou de globalização, todo mundo quer ir trabalhar em outro sítio, então estão a inserir noutra sociedade. Basicamente foi isso que eu disse. Se onde quer ir, hoje em dia as tecnologias já são outras, não são como antigamente, não havia tecnologia. Agora está a desenvolver cada vez mais tecnologia. Já o homem já foi para o espaço, já foi à Lua. Então, está um mundo em desenvolvimento, as pessoas estão a tentar integrar-se. Há países mais desenvolvidos e, portanto, as pessoas procuram Melhor vida. Talvez melhor vida, mas também na perspectiva de, digamos, desenvolver os seus conhecimentos, avançar com os seus conhecimentos, não é? Certo. E portanto procuram Melhorar os conhecimentos. e portanto são obrigados a migrar também nesse sentido. Certo. Não só, também, obviamente, se calhar, digamos, a questão financeira fica por ela própria, mas talvez hoje é uma migração que se dá, tem a ver com esta questão também, na era da globalização, a procura de oportunidades de fazer investigação, seja noutras áreas em que há países mais desenvolvidos tecnologicamente do que outros. Ia-lhe fazer uma pergunta. Nos seus planos, depois desta vivência toda, tenciona regressar para a Índia ou para Moçambique? Eu tenciono regressar a todos os sítios. Tenciono regressar a Moçambique. E também costumo ir lá de vez em quando. Tem família lá? Sim. Apesar da nossa saúde não nos permitir muitas viagens. E ir às nossas raízes, que é a Índia também. Temos lá a cumprir nossas tradições sociais, temos que ir lá de vez em quando. E está tudo bem. Portanto, digamos que ainda que vai tendo alguma saúde, consegue, digamos, fazer as suas viagens dentro das possibilidades e rever a família. Isso mesmo. Também, tudo isso dou graças aos meus filhos. Meus filhos todos, quer dizer, conto minhas filhas, meus genros todos, toda a família. É graças ao apoio deles é que eu consigo fazer tudo isso. Muito bem. Também tem o dever de contribuir. Como é que como é que vê a mudança das práticas religiosas, os rituais, as cerimónias matrimoniais, por exemplo, após a migração? De certeza que hoje em dia, digamos, as cerimónias,
que são feitas, não é, no casamento não eram as mesmas, digamos, se calhar eram as mesmas, agora são feitas de modo diferente. Como é que percepciona esta mudança nas práticas religiosas? Não há percepção nenhuma, podemos dizer assim, percepção, eu posso... Não vê nenhuma mudança na... Mudança há, sim senhor, mudança há. As práticas são as mesmas, mas são formas diferentes, praticadas, em formas diferentes. Adapta-se à atualidade. Certo. Portanto, o serviço de casamento, a tradição, são as mesmas. Mudou-se a forma de fazer casamento, mudou-se a tradição, mas mantém-se o básico mantém-se sempre. Muito bem. Portanto, a história é a mesma, mas agora... Contada de forma diferente. Agora é um bocado, digamos, é mais decorada. Muito bem. E, digamos, quais são tem tendência a preservar alguma narrativa, alguma história dentro da sua comunidade ao longo das gerações e das migrações? Digamos, alguma prática de manter, digamos, viva, sejam as tradições, não é? Feitas na Índia, portanto, ao narrar isto em casa, no seu ambiente familiar, portanto, vai mantendo, ou vão mantendo estas usos e costumes dentro digamos, das vossas culturas, digamos assim. Tem alguma história que possa partilhar connosco, se lembrar, não é? Posso dizer que de momento não me vem à mente aquilo que eu possa partilhar, mas sempre que há conversa entre família, sai alguma coisa que nós abordamos, falamos e fazemos-nos entender aquilo que nós aprendemos, tentamos... Que era a tradição, não é? O que era a tradição. E pronto, hoje em dia muita gente pratica-se de outra forma, também é a mesma tradição. Nós podemos dar outro nome, e hoje em dia dá-se outro nome e nós tentamos a perceber. Antigamente, os filhos, as gerações, estamos a falar, se calhar, da sua geração, os pais diriam que tem que fazer de uma dada forma e vocês seguiam. Hoje em dia, os mais novos já questionam, porque já não estão no seu país de origem e, portanto, questionam e querem saber o porquê das coisas e, portanto, têm interesse em saber porque é que aquilo era feito daquela forma para entenderem melhor, não é? Pronto, basicamente... Isso eu diria, é o desenvolvimento do mundo. Exato. Globalização, como disse antes. Então, pessoas vão se aprendendo uns aos outros e na escola também aprendem melhor as pessoas. O ensino que é administrado na escola também muitas vezes é diferente também. Exato. Hoje em dia é mais desenvolvido, porque os nossos antepassados não eram dessa forma. Basicamente tinham estudos básicos, só sabia fazer contas, ler e escrever. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas são graduados, são doutorados. Portanto, o mundo desenvolveu-se bastante. Então não podemos queixar-nos. E tem algum momento marcante na sua história que quer partilhar connosco nesta jornada das suas viagens para a Índia? Bem, sei que comentou de início que as viagens eram feitas de barco à vela, enfim, de certeza que haverá eventualmente uma história. Hoje já fazemos as viagens de avião. Quer dizer, também pode-se fazer de barco, mas é mais usual as pessoas viajarem de avião, mas de certeza que haverão histórias marcantes que, enfim, poderá partilhar uma delas, de uma dessas viagens que fez à Índia. Sim, marcante é essa, quando os meus pais tiveram que viajar à altura de Rua do Moindio, foram do barco, nós tivemos que acompanhar, viajámos de barco, já não era barco à vela, era barco já a motor. E bem, agora os barcos continuam a funcionar para transportar cargas, para cruzeiros, mas para viagem de barco para passageiros é muito raro ir de um sítio para o outro, porque hoje em dia chega-se muito rápido de via aérea. Você
do barco, um exemplo, você que viajava de Moçambique até a Índia, levava 3 semanas e 3 semanas e meia. Agora você, de Moçambique para a Índia, mas 12 horas, máximo 14 horas, você já está em Índia. Mas como é que eram essas viagens de barco? Conte lá. Tem alguma. Vamos lá ver uma coisa. Hoje podemos, se calhar, ir as mesmas pessoas dentro do avião, mas havia uma mística diferente. As pessoas conviviam muito mais, eram mais próximas umas das outras quando faziam estas viagens. Hoje, no avião, toda a gente tem o seu lugar, está sentado. Certo, certo, isso é verdade. Vai haver uma forma diferente de viajar. Viajar. Vai haver diferente. As pessoas estão no meio do mar, o que é que faz? Tem alguma forma de entretenimento. Há até os proprietários do barco, muitas vezes punham lá entretenimento, um cinema ou alguns jogos. As pessoas tinham que conviver para Passar o tempo. Passar o tempo até chegar ao destino. Cada um passava o seu tempo conforme podia. Dá um gosto para viajar naquele tempo. Eu já viajei 2, 3 vezes, verdade? Gostei bastante até. Agora já preciso sempre a viajar ou viagem. Pois. Só se quiser ir de cruzeiro passear, sim. Pronto, hoje. Enfim, também já não tem esse tipo de transporte, também agora é mais para carga. Sim, senhora. Olha, Sr. Imaculado, muito obrigado. Foi um gosto conversar consigo. Eu lhe agradeço, espero ter contribuído para o seu podcast. Sim, senhora. Muito obrigado. Adeus. Obrigado.